Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado.
Ouçamos as boas novas. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Em nome de Jesus Cristo, estamos perdoados. Amém. Santo e gracioso Deus, por meio do teu Espírito e da leitura da tua palavra, dá-nos sabedoria para te perceber, diligência para te buscar, olhos para te contemplar, coração para meditar em ti e vida para te proclamar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas, está espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou, e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus:
por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: Este povo, com a sua boca, diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então, Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. O texto da nossa reflexão de hoje é bastante conhecido e normalmente a maioria das meditações e das reflexões sobre ele acabam recaindo sobre o tema do bom samaritano. Mas nós queremos fazer uma leitura um pouco mais ampla, uma leitura um pouco mais abrangente, e começamos com o foco específico na pergunta que é feita para Jesus. O episódio começa com uma pergunta feita sobre salvação por um intérprete da lei dirigida a Jesus.
E a pergunta é: o que eu farei para conseguir a vida eterna? Essa é a pergunta que nós vamos tomar como base e que nós vamos desenvolver na nossa meditação de hoje. E logo de início, nós já percebemos que Jesus responde a essa pergunta com uma outra pergunta. Ele faz a seguinte pergunta àquele intérprete da lei: você conhece a lei? Você conhece os mandamentos? O que é que as Escrituras Sagradas falam a respeito da maneira como se deve agir para conseguir a vida eterna? Em outras palavras, Jesus estava dizendo que para ser salvo, ele devia amar a Deus e amar ao próximo. E veja como é interessante. É possível que esse intérprete da lei tenha ouvido Jesus falar sobre a lei e como ele a resumiu e responde agora para Jesus de acordo com aquilo que ele mesmo tinha ouvido da boca de Jesus, resumindo toda a lei a esses 2 mandamentos. Diante da resposta daquele homem, Jesus afirma: você respondeu bem, faça isso e viverá. Mas fazer isso o quê? Amar a Deus e amar ao próximo, e você viverá. Viverá o quê? Viverá eternamente. Pois era isso que ele perguntou e era disso que Jesus estava falando, sobre a salvação, sobre a vida eterna. A conversa poderia ter terminado aí, mas o intérprete da lei queria saber quem era o seu próximo. Aparentemente, ele não tinha nenhuma dúvida sobre amar a Deus, pois ele não perguntou quem é Deus. O problema dele não era com o amor a Deus, mas sim com o amor ao próximo. E quem é o próximo? E, portanto, o problema dele era o próximo. É importante entender que no contexto da época, o próximo seria alguém igual àquele homem, igual àquele intérprete da lei. Ele jamais consideraria como próximo quem fosse doente, quem fosse pobre, quem fosse gentil, ou seja, quem fosse diferente daquilo que ele era e de quem ele era. Provavelmente, essa era a resposta que ele esperava de Jesus, e era só Jesus dizer que o próximo era aquele que era o seu amigo ou amigo daquele homem, e pronto, ele estaria salvo. E é justamente aí que Jesus conta a história do samaritano. E não pergunta quem ele considerava o seu próximo, mas quem foi o próximo daquele homem assaltado na história contada. Perceba que com isso, Jesus inverteu a pergunta. O homem queria saber quem era o seu próximo. E Jesus estava perguntando quem foi o próximo naquele caso. O foco daquele intérprete da lei era o próximo, enquanto que o foco de Jesus é no homem. O que Jesus faz contando a história do samaritano é mudar o foco dado por aquele intérprete da lei em quem era o próximo, e agora Jesus não se refere àquele homem que estava caído, mas ao samaritano. Ou seja, quando alguém pergunta quem é o meu próximo, Jesus deixa claro que ele já está fazendo uma seleção e vai escolher qual próximo ele deve amar. Em outras palavras, aquele intérprete da lei não tinha nenhum problema em amar a Deus. Mas quando o assunto era o próximo, ele queria selecionar, ele queria reproduzir o mesmo padrão, o mesmo modelo comum da sua sociedade de época, que focava nos seus amigos. Tanto é assim que nós encontramos muitas interpretações de textos do Antigo Testamento focados nos amigos. Ame o seu amigo, odeie o seu inimigo. Era isso que ele esperava ouvir de Jesus, explicando quem era o seu próximo. E é isso que fica evidente quando Jesus demonstra que aquele homem, perguntando quem é o seu próximo, já estava fazendo seleção de quem ele deveria ou não amar. O amor já não era mais a todas as pessoas, aquele que necessita, mas aquele que ele espera que cumpra ou que se encaixe dentro dos padrões do que ele considerava ser o seu próximo. Essa atitude daquele intérprete da lei deve nos levar a pensar em como nós compreendemos
o nosso próximo nos dias atuais. É muito comum nós termos dificuldades em nos aproximar daqueles que são muito diferentes de nós, porque não julgamos que ele merece ser o nosso próximo. E isso faz com que nós tenhamos a mesma atitude daquele intérprete da lei. Nós estamos fazendo seleção, nós queremos escolher qual próximo nós devemos amar. Nós queremos que o próximo seja alguém de alguma forma semelhante a nós. Queremos amar apenas aqueles que são parecidos conosco. Explicando isso de uma outra forma, nós podemos dizer que quando Jesus responde àquele homem, ele está deixando claro que quando alguém é o meu próximo, não interessa quem é o outro, pois o amor está em quem é o próximo e não no outro. Ou seja, para quem é o próximo, o outro é sempre o seu próximo. E para quem não é o próximo, exercitar compaixão depende de quem é o outro. Para os nossos dias, há uma expressão muito usual que diz: o seu próximo é aquele que está próximo. Não importa quem seja, não importa qual seja a sua classe social, a sua raça, qual seja a sua condição econômica, qual seja a sua realidade, se é alguém bom ou ruim, se é alguém homem, mulher, criança, idoso, não importa quem seja, o seu próximo é aquele que está próximo. É a esse que você deve amar. É claro que na resposta de Jesus, a figura do samaritano provavelmente causou uma certa reação contrária daquele intérprete da lei. Principalmente porque na compreensão da maioria dos judeus, o samaritano era alguém que estava distante da verdadeira religião. E portanto agora, quando Jesus coloca o samaritano como o exemplo de alguém que é o próximo do outro, é como se ele estivesse dizendo: a sua religião é irrelevante, a sua ideia, a sua compreensão religiosa e mesmo a sua compreensão de quem é Deus é irrelevante. Se você quer ser salvo, você deve amar a Deus, mas você deve amar ao seu próximo. E o próximo é exemplificado justamente por alguém que era desprezado pelos judeus, pelo samaritano que é contado nessa história. Por isso era tão difícil para aquele intérprete da lei dizer que o próximo daquele homem que foi atacado era um samaritano. E por isso ele vai dizer: o próximo é aquele que usou de misericórdia para com ele. É uma forma de dizer: tudo bem, ele é o próximo daquele homem que sofreu o assalto, mas eu não vou dizer que é um samaritano, porque isso é demais até para mim. E isso demonstra que aquele intérprete da lei ainda estava com a mentalidade que eu devo amar aquele que é como eu. Um samaritano não se encaixa nesse perfil e, portanto, eu não posso dizer que ele é o próximo. E por isso ele não nomeia de maneira clara que é o samaritano que é o próximo daquele homem atacado. E é preciso destacar novamente o que eu já afirmei. Para quem é o próximo, o outro é sempre também o seu próximo. Não há lugar para essa distinção entre aqueles que são semelhantes ou diferentes. Nós devemos amar a todos, independente de qual seja a sua realidade, independente de qual seja as suas diferenças em relação a quem nós somos. Chegamos então à conclusão do texto. O intérprete da lei reconhece que o próximo foi o que usou de misericórdia. E então Jesus diz: vá e faça a mesma coisa. Fazer da mesma maneira para quê? Lembra-se da pergunta que começou no texto? Que farei para conseguir a vida eterna? E agora nós temos a resposta completa de Jesus. Amar a Deus e ser o próximo é o que Jesus ensina nesse texto. Amar ao próximo aqui significa ser o próximo do outro. Não importa quem ele seja, não importa qual seja a sua situação, ele é alguém a quem nós devemos amar. E esse ensino de Jesus deve nos levar a analisar a nossa realidade atual. Como é que nós entendemos o relacionamento que nós temos com as pessoas com quem convivemos? Nós fazemos esse tipo de seleção daqueles que são parecidos conosco e esses então merecem o nosso amor? Ou nós entendemos
a expressão de Jesus e aprendemos que devemos ser o próximo de todo aquele com quem convivemos. Se amamos a Deus, devemos também amar e ser o próximo daqueles com quem nós convivemos. É isso que Jesus ensina aqui, é isso que nós devemos fazer se nós queremos, como aquele intérprete da lei, herdar a vida eterna. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Deus, o Criador, revelou em Jesus Cristo o seu amor para com a humanidade e toda a criação. Deus nos deu seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que tenhamos vida. A despeito de nossa desobediência, Deus não nos abandona, nem o mundo, à destruição e morte. Ao viver em comunhão com Deus e confiar nele, descobrimos que somos perdoados, podendo viver no Espírito Santo uma vida de gratidão, esperança e louvor. Não há outro propósito para a nossa vida senão glorificar a Deus e manifestar seu amor para o mundo. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.